Bom, pessoal, aqui é o Confra, trazendo mais um videozinho aí pra vocês, pra ajudar a galera da física. Esse vídeo eu vou estar falando pra vocês sobre competências matemáticas, tá? Eu tirei esse nome porque tem um professor aí da física que ele fala que pra gente passar nas disciplinas a gente precisa ter competências, desenvolver competências matemáticas, tá? E eu acho que isso vai ajudar aí alguns alunos. Principalmente aí depois da pandemia, eu sei que tem algumas turmas que fizeram experimental, as primeiras físicas aí, uns cálculos na pandemia, e agora estão chegando nas disciplinas do terceiro, quarto ano, estão tendo dificuldades matemáticas, né? Porque às vezes o professor passa um exercício e fala, nossa, professor, nunca fiz isso no exercício do livro, nunca fiz isso no exercício. Mas são competências matemáticas, como eu falei, né? Que eram para ter sido desenvolvidas talvez ali um pouquinho antes. E que hora que você chega no momento do curso que o professor cobra, mas espera-se, né, que os alunos saibam. Eu sei que para alguns não é trivial mesmo, e eu mesmo, né, tive que aprender isso aí na marra durante a graduação, mas por isso que eu falei que são competências matemáticas em física, né, porque acho que a gente usa em experimental, a gente usa nas primeiras físicas, em cálculo, como eu falei, e no final do curso assim, tipo, natural que você vai usar sempre, quase sempre, né? Em física das radiações, em dosimetria, em radioterapia, em medicina nuclear, tem várias disciplinas aí que eu posso citar que você vai usar algumas dessas competências, ou se não todas delas, né? Eu vou estar passando uma hoje, tentar fazer um vídeo sobre outra dessas competências aí mais pra frente, mas enfim, física moderna, enfim, a gente usa sempre, tá? É por isso que eu acho que talvez os professores acham que é tão trivial assim, que todo mundo saiba, né? Mas enfim, para quem então não sabe, eu vou estar apresentando uma dessas competências hoje, que é a interpolação, tá? Vamos pensar ali no que motiva esse conceito, né, de interpolação. O que motiva ele? Quando a gente tem uma tabela, tá? Ó, vocês precisam saberem, esse gráfico que eu plotei, eu peguei valores desse gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui que está plotado, os valores dessa tabela estão contidos nesse gráfico, tá? Nessa função, tá? Eu vejo que é uma função exponencial, e aqui tem alguns valores, né? A gente pode até perceber que é um crescimento exponencial mesmo, né? Não é algo linear, tá? Por quê? Porque a gente precisa encontrar um valor intermediário aqui, ou um valor ou qualquer valor aqui dentro desse gráfico, tá? Então, por exemplo, eu quero saber um valor entre 20 e 30. Quando x é entre 20 e 30. Por exemplo, x igual a 25, tá? Então, e nesse gráfico também é a mesma coisa. Então, qual que é o valor de y aqui nessa tabela quando x é igual a 25? A gente não tem esse valor na tabela, mas a gente consegue saber, e às vezes a gente vai precisar disso para alguns exercícios aí que a gente vai fazer, como foi o caso aí da prova de física das radiações. Enfim, e aqui no gráfico também é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui alguns pontos, beleza, aqui nesse gráfico, eu tenho aqui uma marcação certinha no 10, no 20, 30, 40, tá? E eu quero saber um ponto que está aqui no meio, o valor da função aqui, o valor de y, aqui no meio, aqui no 25. E aí que a gente pensa, né, no porquê que chama interpolação, porque é entre pontos, né, entre polos. Então a gente tem dois pontos, e a gente quer saber entre esses pontos um valor aqui intermediário, né, um valor entre esses pontos, tá bom? Bem, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente pegar, então, graficamente, vocês podem fazer isso tanto pela tabela quanto pelo gráfico, tá? E aí, se o professor te der só a tabela, você usa os valores da tabela. Se o professor te der só o gráfico, você vai ter que achar os valores no gráfico. Se o professor te der os dois, você escolhe por onde o caminho que você vai escolher, tá? Mas, ó, vou ensinar aqui primeiro para fazer pelo gráfico, né? O que você vai fazer? Eu quero saber, então, o valor de 25. Vamos pegar um valor antes e um valor depois, tá? Então a gente pega aqui um valor antes, vai lá com a régua mesmo, só a régua, sempre leva uma régua para a prova. Então, ó, vai no valor de 20, puxa a retinha aqui, valor de 30, puxa a retinha aqui. O que a gente vai achar? A gente vai achar aqui então dois pontos. E a gente vai ligar esses dois pontos com uma reta, tá bom? Depois a gente pode projetar esse valor de 20 e esse valor de 30 lá no eixo Y, tá? Lembrando que a gente quer achar então um valor intermediário aqui entre 20 e 30, tá? E a gente quer então achar esse valor de y também, projetar esse valor de x que a gente fez aqui nessa reta, lá no eixo y, então achar o valor de y da função num ponto qualquer. Esse ponto pode ser literalmente qualquer, tá? Pode ser o 22, pode ser o 28, dessa mesma forma como a gente está fazendo, a gente consegue encontrar esse valor, tá? E então, é por isso que é chamado de interpolação linear, porque a gente vai fazer justamente uma equação linear aqui entre dois pontos. Por quê? Porque a gente aproximou tanto aqui, nesse valor de ΔX, a gente pode
aproximar essa função, que é exponencial, a uma reta, tá? A gente consegue aproximar. Obviamente, não vai ser igual ao valor, vai ser o valor aproximado, mas ajuda aí a gente tá fazendo os exercícios, ajuda a gente aí tá conseguindo calcular algumas coisas que informações que a gente não tem no gráfico, na tabela que a gente quer, tá? Então, a gente quer um f de 25, a função aqui, quando x é igual a 25, a gente quer saber esse y, tá? Mas qual que é essa função f de x? Então, é essa função linear, tá bom? Se a gente pegar, então, como é que a gente calcula, então, essa função linear, tá? Como é que a gente vai calcular a equação dessa reta? E aí, aquela questão do Yoyomi Shoshou, tá? A gente vai calcular, então, vai ter que pegar o y inicial, y final, x inicial, x final, e a gente vai calcular, então, né, o coeficiente angular dessa reta e, enfim, encontrar qualquer ponto, tá bom? Vejam que se a gente aproximar muito Δx aqui, né, 20, 30, a gente escolhesse, sei lá, 20, 22,5 e 37,5 aqui, e 27,5. 22,5 e 27,5. Então, essa reta ficaria mais próxima ainda, né, do valor da função. De tal forma que se a gente aproximar o máximo possível, a gente vai ter um dx aqui, e a gente vai achar no final dy, tá? Então, só que isso aí vira uma questão diferencial, né? Uma questão de cálculo mesmo. Na verdade, a gente quer fazer algo mais simples, né? A gente quer fazer uma coisa mais ali rápido pra gente fazer nossas exercícios de prova, fazer uma conta rápida que a gente precisa do dia a dia, fazer uma conta numa residência, para esse tipo de situação, beleza? Então, ó, vamos lá. Então, a gente vai pegar os valores de y0 e y1, os valores de x0 e x1, tá? E a gente vai montar a nossa equação da reta. Então, vamos para descobrir quanto que vale essa reta. E tendo essa equação da reta, a gente consegue descobrir quaisquer pontos aqui dentro desse intervalo, tá bom? Quaisquer pontos que estejam dentro dessa reta, a gente vai conseguir saber, tá? Então, vamos lá. A gente sabe, então, que da tabela, né, que a gente tem, que y0 é igual a 3,44 e y1 10,36. x0 é 20 e x1 é 30. Né? Então a gente joga esses valores aqui dentro da função, né, dessa equaçãozinha, que vocês sabem, é ensino médio. 10,36 menos 3,44 é igual a 30 menos 20. Tá? 6,29. Vai ser igual esse resultado aqui, que é 6,29 dividido por esse 10 aqui. Dando então um coeficiente angular aí da reta de 0,692, tá bom? Então, nossa f de x agora está com a cara assim. F de x, né, o valor de y, f de x é igual a 0,692 x mais b, tá? Qual que é esse b? Lembra que y, né, a gente tem aqui a função, o valor de y é igual a isso vezes x mais b. Então, b é um valor de y, né? O b é um valor de y. Só que qual o valor desse aqui? É o valor inicial de y, da função y, né? Da função f de x. Então, a gente vai pegar o valor inicial. Mas qual que é o nosso valor inicial? O nosso valor inicial, se vocês vão lembrar, é 20, tá? Porque a nossa reta, a equação da reta aqui, começa em 20. Isso é muito importante, tá, galera? A gente vai pegar esse valor de quando a reta começa. Então, o nosso valor de y inicial é 3,44. Então, o nosso b vai ser 3,44, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, a gente substitui 3,44 aqui, tá? Então, o nosso f de x no final vai ficar 0,692 mais 3,44. 0,692x, tá? E isso aqui, o que é, então? Qual que é o significado disso aqui? Então, vai ser a nossa f de 5, ou seja, a f no ponto que a gente quer, mais a nossa f de 0, como eu falei, que é 3,44. E o f de 5, por quê? Por que a gente não coloca aqui f de 25? Se a gente fizer o f de 25, vai estar errado. Por quê? Porque a nossa reta está considerando que o y0 é 20, tá? E não que então o nosso 20 aqui, a gente como se fosse o 0, e o 30 aqui, né, se 20 até 30 é 10, então o nosso 30 vai ser o 10, tá? Então de 20 a 25 a gente andou 5 unidades. Então a gente considera então que é a nossa f de 5 que a gente quer achar, né, o quanto que varia o y até chegar nesse ponto, tá? Se vocês fizerem o f de 25, vai dar errado. E aí que vocês têm que se atentar. Se vocês jogarem f de 25 direto na equação, o que vai acontecer? Vocês vão estar desconsiderando toda essa história aqui atrás, ó. Então vocês vão estar desconsiderando, vocês vão chamar isso aqui de uma reta completa, né?
E se vocês vão estar projetando essa reta aqui no eixo 0, no eixo X, quer dizer, continuando essa reta aqui para trás, e descobrindo qual que é o f de 25 lá na frente, tá? Continuando, como se continuasse essa reta lá na frente, tá? Então tá errado isso aí, tá bom? Se vocês fizerem essa conta aí, fizerem o f de 25, vocês vão ver quanto que é 25 vezes 0,692. Dá perto lá 17, 18, não sei. Como é que um valor de y em 25 vai ser maior que o y em 30 que a gente quer? O valor de y em 30 aqui é 10,36 e tá dando 17, alguma coisa lá, tá? Então, vocês vão colocar o f de 5 aqui, só o quanto que variou ali desde o seu ponto inicial na reta, tá bom? E não na função que você tinha inicialmente. Bem, fazendo essas contas, então a gente vai ter 0,692 vezes 5 mais 3,44, vai dar 3,46 mais 3,44, que dá 6,9. Então, para x igual a 25, y vale 6,9, tá bom? E a gente acha, então, esse valor intermediário ali entre os pontos 20 e 25. Agora eu vou ensinar como eu faço do meu jeito, tá? O jeito do Confra aí para vocês, tá? O que eu faço? Eu pego lá a tabela, ou o gráfico, tanto faz. Se eu não tiver a tabela, eu pego o gráfico e monto a tabela a partir do gráfico, pego os dois valores x que eu quero, com a reguinha vou ver lá quanto que vale y. Com a reguinha eu vou lá e pego quanto que vale y, tá bom? Aí eu monto essa tabelinha de x e y. Aí o que eu faço? Geralmente eu faço regra de 3. Então, primeiro eu monto assim, 20 vale 3,44, 30 vale 10,36. Aí eu faço uma subtração, 30 menos 20, 10,36 menos 3,44. E falo, ó, 30 menos 20, 10. 10,36 menos 3,44, 6,92. É a mesma coisa. É a mesma coisa que fazer do outro jeito, só que pra mim fica mais fácil fazer assim, tá? E aí eu coloco, quanto que varia uma unidade? Aí eu coloco isso aqui no coeficiente como meu coeficiente angular. Então isso aqui eu faço uma regra de 3 aqui, vou multiplicar aqui, A por 10 e 1 vezes 6,92, eu acho o valor de A, aqui eu escrevi X, né, mas enfim, o valor de A aqui 0,692, tá? Aí eu monto uma nova regrinha de 3. Se uma unidade variou 0,692, e entre 20 e 25 são 5 unidades, então 5 unidades variaram esse B aqui. Então B que variou aqui vai 3,46, tá? E aí o que eu faço? Eu somo esse 3,46 com o valor que eu tinha inicialmente aqui em 20. Então 3,44 mais o quanto que variou aqui para o meio. Então 3,44 mais aqui no meio no 25, né? Variou quanto? 3,46. Então faço 3,44 mais 3,46 é igual a 6,9. E então para o x igual a 25, y vale 6,9. É a mesma coisa que fazer a equação da reta e achar o valor do ponto, o valor de y lá no ponto x que você quis arbitrariamente, tá? E aí, né, eu consigo encontrar da mesma forma. Beleza? Vou fazer agora um exemplo do zero aqui com vocês, tá? Começando aqui do nada. Então vamos pegar, eu separei aqui, eu fui lá no NIST, peguei uma tabela do cobalto. Esse aqui é o gráfico do Mi sobre Rho, tá? Coeficiente de atenuação. Aí tem tanto de atenuação quanto de absorção de energia, né? Esse aqui é o gráfico, tá? Vamos pegar, por exemplo, 2 MeVs e aqui 3 MeVs. Estão vendo? Acho que tá. Então, deixa eu dar mais um zoom, tá? Então, o coeficiente de atenuação, né? Máximo. Vamos pegar aqui entre 2 MeVs e 3 MeVs. A gente quer saber um valor intermediário aqui, tá bom? Então, a gente vai ver. Ó, coeficiente de atenuação esse aqui é o coeficiente de absorção de energia, tá? Então a gente quer isso aqui. Sempre preste atenção, né, no que está pedindo no exercício. Vai pedir energia, de absorção de energia, às vezes vai ser o Mi transferido, às vezes vai ser só o Mi sobre Rho, né, normal. Então vamos, ó, o Mi sobre Rho, 2, 3, vamos pegar o 2,5 então. Então entre 2 e 3. Então 2 MeVs, vamos lá no exercício. 2 MeVs, 3 MeVs. O 2 MeVs vale quanto? Vale 0, né, que é 10 a menos 2, 0,004. Não, vamos colocar esse valor aqui mesmo, né? Vamos colocar esse valor aqui mesmo que tá ok. Vamos pegar o 3 aqui, ó. 3 também. É 3 MeVs. Vamos fazer subtração, tá? Então aqui, ó, 3 menos 2 dá 1. Aí vamos pegar a calculadora.
E aí a gente pode fazer assim, ó, 3,580 menos 4,4. Então, dá menos 0,624. Aqui, ó, aqui como já é 1 igual a isso, tá? Então a gente não precisa fazer essa regra de 3. Aqui poderia, se a gente fosse, sei lá, entre 1 e 3, aqui seria 2. Né? A gente faz a regra de 3 para quanto que varia 1. Mas aqui como já é 1, então pode copiar aqui esse valor, tá? Então, para uma unidade, variou 0,604. Então, nosso A, nosso coeficiente angular aqui da reta, é 0,604, tá? Entre 2 e 3, ou melhor, entre 2 e 2,5, né, que é onde a gente quer. Então, entre 2 e 2,5, nossa, que bagunça aqui. Bom, mas beleza, entre 2 e 2,5 são quantas unidades? 0,5. 0,5 unidades, tá? Então, ó, se uma unidade variou isso aqui, quanto que variou em meia unidade? A gente faz essa conta, né? Isso aqui, se a gente fizer, vai ser metade disso aqui que variou, certo? Então, o nosso B aqui, nosso coeficiente, que é o quanto que variou, né, o valor de quanto que variou vai ser 0,312, bom? Menos 0,312, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso y inicial, que é o 2, tá? Então, o 2 aqui, que é 4,4, mais o quanto que variou, 0,5, tá bom? Esse aqui é o quanto que varia em 0,5, lembram? Então, a gente vai fazer o valor que a gente tinha em 2, 4,204, mais, e a gente coloca o menos 0,312, beleza? E aí a gente faz já essa sominha, tá bom? Vamos ver quanto que ficou. 4,204 menos 0,12, 3,132. Então esse é o valor nosso que a gente queria achar, tá? Esse aqui é o valor interpolado. Então a gente tinha aquela tabela, a gente só tinha valores de 2 MeVs e 3 MeVs, mas a gente interpolou e a gente descobriu que entre esses dois valores, o valor de 2,5 MeVs vai ser igual a 3,192, tá bom? E confere. Por que confere? Porque é um valor que cai, então antes era 4,20, aqui é 3,58, certo? Então tem que ser um valor entre 3,58 e 3,20. E 3,9 aqui praticamente, né, 3,89, é um valor que está entre esses dois pontos, certo? Então a gente achou o nosso valor aí fazendo uma interpolação linear. Tá bom, galera? Colocar, né? Colocar a notação científica, colocar certinho os valores das unidades, tá? Então isso aqui, ó, 3,892 elevado a menos 2, né? 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados por grama. Tá? Aqui no Canva não vai deixar eu fazer as... Acho que dá pra colocar um quadrado aqui. Aí, ó, pronto. Tá? Aí, ó, beleza? Fechou? Então esse aí, esse aqui é o resultado do nosso coeficiente de atenuação do cobalto 60 para 2,5 MeVs, uma energia de feixe de 2,5 MeVs. Aonde, qual material? Deixa eu ver. Sabendo, provavelmente é no ar. Não vi aqui. Mas era isso que eu queria passar para vocês sobre interpolação. Espero que tenha ajudado.